olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Te quero
Graça e paz, meus irmãos. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura do capítulo 14, do verso 1 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Curve sua fronte, feche seus olhos em atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela porção lida da tua palavra. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito nos ilumine e prepare os nossos corações para que possamos ser, em nome de Jesus, transformados pelo poder do teu Santo Espírito e através, Senhor, da tua palavra. Apesar de mim, Senhor, eu te peço, apesar das minhas limitações, eu te peço, Senhor, que edifique, Senhor, edifica teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observamos no domingo passado que o Senhor Jesus, ao proferir essas palavras, ele havia, momentos antes, ele havia dado a notícia de que iria deixar os seus discípulos, que iria partir para o Pai. E essa notícia havia entristecido o coração dos discípulos. Eles se tornaram tristes, eles se tornaram infelizes, estavam abalados com a notícia. E com o objetivo de encorajar, de confortar, consolar o coração dos discípulos, Jesus dá essa palavra: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E meus irmãos, sabemos e observamos também que essas palavras não servem apenas de consolo para aqueles discípulos, mas servem de consolo, conforto e encorajamento para todos os discípulos do Senhor Jesus, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Todos aqueles que se encontram na mesma situação daqueles discípulos, com seus corações abalados, entristecidos, infelizes. O Senhor Jesus quer confortá-lo, encorajá-lo, dizendo isto: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Por isso, irmãos, continuando o estudo do tema É Preciso Crer, nós vamos hoje trabalhar no subtema que diz: Creiam em Deus. É preciso crer. É preciso crer. Creiam em Deus. E ao observar essas palavras, a forma como Jesus trabalhou com os discípulos, o coração dos discípulos, eu queria que vocês observassem, entendessem. Quando ele diz: Não se perturbe o coração de vocês. Por quê? Por qual motivo? Creiam em Deus. É preciso crer, meus irmãos, é preciso crer em Deus. Antes de começarmos a pensar sobre a nossa vida neste mundo, a Bíblia nos convida a considerar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia tem essa característica. Antes de a gente pensar em nós mesmos, em nossa vida aqui neste mundo, em nossas aflições e sofrimentos, antes disso, precisamos considerar o nosso relacionamento com Deus. E Jesus está nos ensinando: olha, você quer a minha paz eu te dou, mas é preciso crer. Creiam em Deus. E, meus irmãos, em última análise, quando observamos a situação do mundo, da forma como ele se encontra hoje, nós observamos que ele está do jeito que está, porque homens e mulheres estão todos tentando obter uma felicidade sem Deus. E não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que o Senhor Jesus ensina. É impossível ter paz sem Deus, fora de Deus, à parte de Deus. É impossível. Por isso o Senhor Jesus está proferindo essas palavras: Creiam em Deus. Mas o que significa crer em Deus? O que o Senhor Jesus quer ensinar com essas palavras? Meus irmãos, em primeiro lugar, significa que devemos crer que Ele existe. Em Hebreus capítulo 11, verso 6,
o autor aos Hebreus faz a seguinte afirmação, faz a seguinte declaração: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você quer se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe. E aí você diz: não, pastor, mas eu creio que Deus existe. Sempre criei que Deus existe. E, meus irmãos, eu quero alertá-los que o fato de você crer que Deus existe, você pode estar equivocado quanto à personalidade de Deus, quanto ao ser de Deus. Precisamos sim crer que Deus existe, mas precisamos crer que Deus existe. E esse Deus se revelou através das Sagradas Escrituras. O que Ele quer que nós conheçamos dele, o que Ele quer que a gente tome conhecimento acerca de sua pessoa, do seu ser e da sua existência, encontra nas Sagradas Escrituras. Precisamos crer na existência de Deus, mas também precisamos crer nos atributos de Deus revelados nas Escrituras. Precisamos crer no Deus que é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Precisamos crer num Deus que pode todas as coisas, que é poderoso, que Ele é onipotente. Precisamos crer que Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda os nossos corações, sonda nossas mentes, Ele é onisciente. Precisamos crer que Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Não podemos fugir da presença de Deus, Ele está em todos os lugares. Precisamos crer na santidade de Deus, que Deus é santo. Não há imperfeição nele, não há impureza nele. Ele não foi maculado, ele é santo. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Precisamos crer na justiça de Deus. Quantas vezes nós nos decepcionamos com a justiça dos homens? Quantas vezes ficamos abismados com as decisões de alguns juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque os homens não têm justiça, não são justos. A justiça encontra-se em Deus, Deus é justo. E Ele é o supremo juiz, que irá de julgar os vivos e os mortos, porque Ele é justo. Quantas vezes temos sim que crer nesse Deus que é justo para entregar nas mãos deles a nossa causa? Porque se a justiça do homem falha, a de Deus nunca falhará, porque Ele é justo. Precisamos crer, sim, na perfeição de Deus, que Ele é perfeito. Precisamos crer na bondade de Deus, que todo bem, tudo que é bom, procede de Deus. Precisamos crer no amor de Deus. Deus é amor, a Bíblia nos revela que a essência de Deus é o amor. A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos crer que Deus é amor. Crer que Deus é o Criador e mantenedor e soberano do universo. Deus é soberano e nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Ele governa o universo com suas mãos. Ele mantém o universo. Sim, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o seu Criador. E Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as nações e sobre todas as pessoas. Ele é soberano. E nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece fora do seu controle. Um bom exemplo que ele nos dá nas Sagradas Escrituras é a vida de José. Veja a vida de José, esse jovem que por causa do ciúme dos irmãos, foi espancado quase à beira da morte e vendido para o Egito. Chegou no Egito como um escravo e lá ele teve seus altos e baixos. Passou, sim, pelas tragédias da vida, mas continuou firme, confiando em Deus, sabendo que Deus e compreendendo que Deus era soberano sobre a sua vida.
E quando chegou a ser governador do Egito, quando o mundo estava passando fome, já haviam 2 anos de fome espalhada pelo mundo, seus irmãos saíram de lá, da sua terra, e foram procurar alimento no Egito. E se encontraram com seus irmãos. E José encontrou-se com seus irmãos. E ele disse: olha, não tenham medo, sou eu, José, seu irmão. Não temam. Porque, na verdade, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me colocou aqui. E quando seu pai Jacó morreu, os irmãos de José ficaram com medo de que José se vingasse de tudo que eles tinham feito com ele. E José, mais uma vez, chama os irmãos para uma conversa e diz: na verdade, meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, porque Ele é soberano. Foi Ele quem me trouxe para cá, não foi vocês. Vocês foram instrumentos de Deus. Mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Porque Ele é soberano, soberano sobre nossas vidas. Ele é Deus. E precisamos crer, quando Jesus está dizendo, creio em Deus, precisamos crer nesse Deus revelado nas Sagradas Escrituras, que Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente, santo, justo, perfeito, bondoso, amoroso e soberano, Criador dos céus e da terra, e mantém o universo e mantém as nossas vidas. Nossas mãos estão nas mãos, nossas vidas estão nas mãos desse Deus. Meus irmãos, é preciso crer. Crer em Deus e crer no Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Precisamos crer que Deus existe. E Ele está e foi revelado nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso crer que Deus existe. É preciso crer em Deus, e isso significa que devemos crer no que Deus nos revela sobre a vida. O que Ele nos fala, o que Ele nos diz acerca da vida, do mundo. Precisamos crer nos seus posicionamentos, nos posicionamentos de Deus, no que Ele nos ensina nas Sagradas Escrituras. E aí, isso significa que devemos crer que Deus criou um mundo perfeito, de forma perfeita. Abra mais uma vez sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o mundo, o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós cremos que Deus criou o universo. E após ter criado o universo, Ele disse que tudo o que Ele fez é bom, foi perfeito. E aí nós temos que crer na palavra dele. Temos que crer no que ele afirmou, na afirmação de Deus, de que quando ele criou o mundo foi criado em perfeição. Que havia bondade, que havia o bem, apenas o bem no mundo. Mas também devemos crer no que ele afirma sobre a queda do homem, sobre o afastamento do homem de Deus, sobre o seu pecado, como o pecado entrou na vida da humanidade. Está revelado. Gênesis, capítulo 3. Foi Deus quem revelou. É uma afirmação de Deus. É um ensinamento de Deus e precisamos crer nela. Precisamos crer que Deus criou um homem perfeito, bom, mas que esse homem escolheu traí-lo, voltar suas costas para ele e pecar, desobedecer. Precisamos crer nessa afirmação. Temos que crer no que nos é revelado sobre a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. E a origem, e esta é a origem e a fonte de todos os nossos males e problemas. Precisamos crer, meus irmãos, que tudo que nós passamos aqui, todos os males e problemas, a origem está no pecado.
tem início lá na queda do homem. Precisamos crer, meus irmãos. Precisamos crer no que Deus afirma sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre o ser humano, sobre a sua criação, sobre a queda. Também devemos crer no que ele fala, no que ele nos revela acerca da salvação em Cristo Jesus. O anúncio do Evangelho teve início em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus anunciou a salvação, quando Deus anunciou e disse que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Ali estava anunciada a salvação, que Deus não iria abandonar a humanidade em seu estado de pecado e de desgraça, que Deus ia providenciar um Redentor, iria enviar um Redentor, a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Mas ao fazer isso, ao pisar a cabeça da serpente, essa serpente iria feri-lo mortalmente. Deus começa a ensinar a humanidade de que sem sangue não há remissão de pecado. Precisamos crer nisso, que o sangue de Jesus é quem nos redime, nos salva e nos tira dessa situação de distante de Deus, de longe de Deus, para próximo de Deus, para termos um relacionamento perto e íntimo de Deus e para conhecermos e crermos nesse Senhor. Precisamos crer no que Deus ensina através das suas sagradas escrituras. Creio em Deus, creio que Ele existe, creio no que Ele está ensinando através das sagradas escrituras. Precisamos crer. E também, meus irmãos, crer em Deus significa que devemos crer em suas promessas. Crer em Deus significa que precisamos crer em suas promessas. Quantas promessas, meus irmãos, Deus faz nas suas sagradas escrituras? Leiam os profetas, leiam os salmos. Está espalhado por toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, as promessas de Deus. Salmo número 27, nós encontramos dizendo, olha, se seu pai e sua mãe vierem a te abandonar, eu te acolherei, diz o Senhor dos Exércitos. Promessa de Deus. A promessa de Deus de que você não vai estar só. A promessa de Deus de que vai cuidar de você. Veja Hebreus, capítulo 13. No verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Promessa do Senhor Jesus para você, promessa de Deus para você, meu irmão. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Precisamos crer nessa promessa. Precisamos crer que Deus cuida da gente, que Deus cuida de nós. Em Mateus, capítulo 10, verso 29, a palavra de Deus nos ensina. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Para Deus nós valemos muito mais do que as aves do céu. E nenhuma delas é abatida sem o consentimento de Deus. Deus é esse que se preocupa tanto conosco, que sabe, conhece, até mesmo quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Meus irmãos, Deus é assim. Precisamos crer nas suas promessas, no que Ele tem nos dito. Diz Ele, não andeis ansiosos por coisa alguma. Procurai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem nos acrescenta, é Ele quem nos dá. Meus irmãos,
Quantas vezes somos tentados a pensar que o pão que vem à nossa mesa vem do suor do nosso trabalho e unicamente do nosso esforço. Que você depende daquele emprego, que você depende daquela empresa. Não, meus irmãos. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus, porque é Ele quem nos mantém. Ele pode usar como instrumento para lhe manter a empresa, o trabalho. E sim, você deve se esforçar para trazer o pão à sua mesa. Mas em última análise, o pão está sobre a sua mesa, porque foi Deus quem lhe deu, porque está na sua promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o alimento, as vestes, vos serão acrescentadas. Meus irmãos, é Deus quem promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E quando ele fala todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Tudo, todas as coisas. Pastor, e o que dizer das guerras? O que dizer das calamidades? Isso também vai contribuir para o meu bem? Vai. Em última análise, meu irmão, aquilo que lhe traz para junto de Deus é para o seu bem. Quantas vezes nos afastamos de Deus e esquecemos de Deus quando tudo vai bem? E aí algo acontece e nos faz voltar para Deus. Em oração, em arrependimento, em confissão de pecado, em quebrantamento de coração. E nos reconciliamos com Deus e nos aproximamos dele de novo. Em última análise, Deus usa muitas vezes desses instrumentos para nos trazer de volta para Ele. Muitas vezes a gente precisa aprender na escassez que é Ele que nos mantém, que dependemos dEle. Muitas vezes é quando estamos no sofrimento é que aprendemos muito mais acerca de Deus. Muitas vezes Deus usa, sim, da ação pedagógica do sofrimento para nos ensinar que Ele é Deus soberano e que cuida de nós. Precisamos crer nas suas promessas, por isso precisamos crer no Deus das promessas e nas promessas de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar desafiando os irmãos a prepararem seus corações, a abrirem seus corações para essa mensagem. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Creiam que Ele existe, que Ele é eterno, soberano, amoroso, bondoso, poderoso, que pode todas as coisas. Que Ele nos diz acerca do pecado e que precisamos nos arrepender, que precisamos sim voltar para Ele. Precisamos crer no Seu irmão Jesus como nosso Salvador, assim como Ele nos revela em Sua palavra. Precisamos sim crer nas promessas de Deus. E só assim, quando crermos em Deus, no que Ele nos diz em Suas promessas, estaremos prontos para nos lançar em Seus braços, para lançar todos os nossos problemas, as nossas ansiedades em Suas mãos. E é por isso que eu desafio os irmãos a lançarem toda a sua ansiedade nas mãos de Deus. Porque Deus é assim. Porque Deus é poderoso, amoroso, bondoso e cuida de nós. Por isso, meus irmãos, essa palavra que Jesus nos dá serve sim de conforto, consolo e encorajamento para mim e para você. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam. Que Deus nos abençoe. Este é meu desejo, Senhor.
minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Entregue seu coração a Deus agora e cante conosco. É meu desejo, Senhor, te honrar. Oh, meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.